8. Em Antioquia. Antioquia era a capital da província romana da Síria. Ali, o governador imperial possuía a sua residência. Antioquia possuía 500.000 de habitantes em tamanho, era a terceira cidade do império, mas era a primeira pela baixeza e flagrante imoralidade. Gonode tinha muitos negócios a tratar, e assim Jesus e Ganide ficaram grande parte do tempo por conta própria. Eles visitaram tudo nessa cidade poliglota, exceto o bosque de Dáfne. Gonode e Ganide visitaram esse notório santuário da vergonha, mas Jesus recusou-se a acompanhá-los. As cenas lá não eram tão chocantes para os indianos, mas eram repelentes para um hebreu idealista. Jesus tornou-se mais calmo e pensativo ao aproximar-se da Palestina e do final da sua viagem. Ele conversou com poucas pessoas na Antioquia e, pouquíssimas vezes, ele passou pela cidade. Depois de muito perguntar por que o seu mestre manifestava tão pouco interesse pela Antioquia, Ganide finalmente induziu Jesus a dizer: esta cidade não está longe da Palestina. Talvez eu volte aqui um dia. Ganide teve uma experiência muito interessante na Antioquia. Esse jovem tinha comprovado ser um aluno capaz e já havia começado a fazer uso prático de alguns ensinamentos de Jesus. Havia um certo indiano ligado ao negócio do seu pai, na Antioquia, que tinha se tornado tão desagradável e tão descontente que o seu desligamento estava sendo cogitado. Quando Ganide ouviu isso, colocou-se no lugar do seu pai nos negócios e teve uma longa conferência com esse compatriota seu. Esse homem sentia que tinha sido colocado no negócio errado. Ganide disse a ele sobre o Pai no céu e de muitos modos ampliou a visão que tal homem tinha da religião. Entretanto, de tudo que Ganide disse, a citação de um provérbio hebreu causou o maior bem. E a palavra de sabedoria foi: o que quer que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu poder. Depois de preparar as bagagens para a caravana de camelos, eles passaram em Sidom, e dali foram para Damasco. E depois de 3 dias estavam prontos para a longa trilha pelas terras do deserto. Obrigada, Rosângela. Nada. Aberto aos comentários. E dúvidas e... Lília, eu achei interessante aquela parte do texto. Você pode colocar, por favor? Posso. Aquela parte da mão, aí no final. Ah, é. Que Linda essa parte. O que quer... Onde que eu estou? O que quer que a mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu poder. Você pode comentar, E com todo Lívia? o seu amor. Ou com todo o seu poder. Mas pode falar. Eu não sei. Eu acho que aqui, eu não sei bem, nem conhecia, né, conheci no livro, esse provérbio hebreu aqui. Mas a gente tem algo similar, né? Tudo que a gente fizer, fazer bem, fazer por amor, com toda atenção, o melhor que a gente puder, eu acho que é isso, né? Parece que se aparecer alguma coisa na sua vida, você não discuta, né? Faça aquilo que está na sua frente.
Faça Não, eu aquilo. não vou fazer, eu acho que não é por ali, não sei o quê. Mas você está no processo, será que é isso? Você está no Se processo, então, você se propõe a fazer, né? Se você, também você não vai fazer algo que você não sabe. Operar, por exemplo, eu não sei, eu não sou médica. Né? Então, não tem como, né? A não porque ser uma emergência. eu vou falar uma coisa, eu entrei num processo, num projeto, que a minha intenção era dar 2 passos, parece que o projeto tem 200 passos, e essa palavra veio falar para mim, faça da melhor forma que você puder. É, Ela está verdade. respondendo para mim, gente, Interessante, tem, né? Porque é, você tem que ter, às vezes você não. Eu acho que eu não sou capaz. Eu me lembro de uma vez que me deram um cartaz para eu fazer e disseram assim: eu faço algumas flores. Meu Deus, eu não sei fazer flor. Eu disse, daí eu pedi mesmo, digo, olha, né, eu vou fazer o melhor que eu puder. E, e consegui fazer as flores, consegui. Nunca tinha feito flor. E dali em diante eu sempre fazia aquele mesmo tipo de flores. Até... entre 450 e 550. Ai, Jesus, cada coisa. Baixa, Quer né? dizer, a gente tem que ter uma certa coragem, às vezes, né? De dizer, não, vou fazer, vou tentar, pelo menos, né? Fazer, porque às vezes um não quer, outro não quer. Eu não sei, outro dia alguém colocou no grupo, né, que não se sentia capaz, mas às vezes a gente tem isso mesmo, é uma coisa, né? Ou foi criado assim, às vezes alguém disse uma palavra, você não sabe nada e tal, mas eu já recebi isso, eu já recebi esse comentário, sabia? Você não vai conseguir. Mas não me fale isso, não fale isso para mim, porque eu sou daquelas pessoas assim, se me desafiam, ixi, daí que eu faço, daí que eu vou tentar fazer, né? E isso me disseram, não falaram assim com essas palavras, você não é capaz, né? Mas era o vestibular, porque ninguém da minha família fazia faculdade, e eu era a penúltima da família. Eu digo, não, eu vou tentar, né? Mas tá bom, como quem diz, né? Mas como que não acreditando naquilo que eu conseguiria, né? Fazer a faculdade, passar no vestibular, e eu consegui. Engraçado, né? Quer dizer, e é assim, a gente tem que daí, tentar pelo menos fazer, né? Tentar. E pedir o Espírito também, o Espírito Santo, já que a gente conhece, pedir o Espírito Santo para que ilumine, para que os caminhos e tal. Aquela época não era muito ligada, assim. Eu orava, pedia a Deus, né, mas hoje em dia eu já consigo falar que seja feita a vontade de Deus, porque... Mas quando a gente vê um trabalho, tem que fazer, você vê aqui o trabalho, a gente tem que fazer, senão quem é que vai fazer, né? Se é um trabalho que tem que fazer, uma pessoa para ajudar, ou mesmo o teu serviço. Às vezes você tem preguiça até de fazer a tua própria obrigação, e não é preguiça. Às vezes são desafios que aparecem. Quantos? A gente trabalha e quantos desafios a gente não encontra, né, no trabalho? Não dá vontade nem de ir para o trabalho, vai encontrar um monte de problema. Mas tem que ir, criar coragem, é assim que a gente... E é assim, né? A vida. Não sei se então, você entendeu. fazer tudo da melhor forma possível, com alegria, com entusiasmo, seja E, a tarefa que for, a pequenininha, a média e a grande. Agradecer porque você está com essa tarefa, ela é tão importante quanto as outras, e faça da melhor forma possível. É isso que eu entendi. Minha opinião, Isabela, um outro trecho do livro Durante, que tem uma mensagem muito forte. Abaixo, Milton. Milton, você está sem áudio. Melhorou? Assim. Tá me ouvindo?
Agora sim, agora a sua voz ficou firme. Era o fone. Porque nós lemos ali uma passagem hindu, né? Enfim, mas eu gosto muito daquela passagem lá do documento 163 do livro, que diz lá: vós entrastes nessa grande obra de ensinar ao homem mortal que ele é um filho de Deus. Eu mostrei-vos o caminho, ide em frente fazer o vosso dever e não vos canseis de fazê-lo bem, né? Eu gosto muito dessa mensagem, na verdade, de você se impregnar do Espírito, né? De você estar amparado por Ele, de você se associar a Ele, de você buscar se fortalecer nele, e não cansei de fazê-lo bem, né? Não se cansei de fazer o trabalho, a obra, a missão. Então, aquilo ali, na minha opinião, é um bálsamo, assim, ainda muito mais significativo do que essa mensagem que nós lemos aqui, mas na mesma linha, Isabela. E, Milton, outra coisa, a gente lendo essa parte, esse livro 4, a gente vê que Jesus, ele fazia tudo com muito cuidado, com a melhor forma que ele podia, e de uma forma leve. Às vezes o serviço era muito pesado para uma criança, mas ele fazia aquilo com alegria, ele não reclamava. Pelo menos eu sinto que ele não reclamava, pelo que eu entendi da leitura desse quarto livro. E essa frase é bem a pessoa dele, né? É bem a pessoa dele. Pelo menos que eu entendi, né, do livro. Porque ali quem colocou ali foi o Ganide, né? Foi o Ganide que ele já estava colocando em prática aquilo que Jesus ensinou, não é? Então, olha ali, ó. Ganide disse a ele sobre o Pai no céu. Entretanto, de tudo que Ganide disse, então, ele já estava dando conselho para uma pessoa que tinha ido mal nos negócios, né? Então, ó, quando Ganide ouviu isso, colocou-se no lugar de seu pai nos negócios e teve uma longa conferência com esse compatriota seu. Ele já colocando em prática, né, aquilo que Jesus ensinou naquele ano para ele. Então, Eu vou... Lília, só uma observação. Eu vou usar um conceito humano, né, do Jung. O Jung foi um psicólogo, né? Um psicólogo não, um psiquiatra que estudou a mente, assim como Freud. Só que a vertente do Jung é bem mais espiritual do que o do Freud. O Freud é mais focado na biologia, no corpo, né? Então, Jung fala assim, quando ele usa a palavra personalidade. Eu desconfio que o Jung andou olhando o Urântia. Mas, assim, ele fala assim, quando duas personalidades se encontram, são duas substâncias químicas, duas. Então, Jesus e Ganide. E quando elas reagem, o fato de elas se aproximarem, se encontrarem, elas reagem. Então, se elas reagem, ambas são transformadas. Então, Ganide, ele foi, assim, trucidado, assim, digamos assim, com a força de Jesus, porque ele encontrou com Jesus. Então, assim, a força de Jesus tomou ele. Gente, eu queria ser o Ganide. 9. Na Mesopotâmia. A viagem da caravana atravessando o deserto não era uma experiência nova para esses homens viajados. Depois que Ganide tinha observado o seu mestre ajudar a carregar os 20 camelos e detê-lo visto fazendo-se voluntário para dirigir os animais, ele exclamou: Mestre, há alguma coisa que tu não consigas fazer? Jesus apenas sorriu, dizendo: o mestre, com certeza, não deixa de ter as suas honras aos olhos de um aluno aplicado. E assim eles partiram para a antiga cidade de Ur. Você sobe, Lília? Já Jesus tá aí? deu.
Jesus estava muito interessado na história inicial de Ur, local de nascimento de Abraão, e estava igualmente fascinado com as ruínas e as tradições de Susa, a ponto de Gonod e Ganide estenderem a sua estada nesses locais por 3 semanas, a fim de proporcionar a Jesus mais tempo para conduzir as suas investigações, e também para que eles tivessem melhor oportunidade de persuadi-lo a ir até a Índia com eles. Foi em Ur que Ganide teve uma longa conversa com Jesus a respeito da diferença entre conhecimento, sabedoria e verdade. E ele ficou bastante encantado com as palavras do sábio hebreu. A sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquira sabedoria. Com toda a sua busca do conhecimento, trata de adquirir compreensão. Eleva a sabedoria e ela te fará avançar. Ela irá trazer honrarias a ti, desde que tu a ponhas em prática. Afinal, o dia da separação, todos foram valentes, especialmente o rapaz, mas foi uma dura provação. Eles tinham os olhos cheios de lágrimas, mas o coração pleno de coragem. Ao despedir-se de seu mestre, Ganide disse: adeus, mestre, mas não para sempre. Quando eu vier de novo a Damasco, eu procurarei por ti. Eu te amo, pois eu creio que o Pai do céu deve ser um pouco como tu. Ao menos eu sei que tu és bastante como tudo o que contastes dele. Eu me lembrei dos teus ensinamentos, mas mais do que tudo, eu nunca te esquecerei. E o pai dele disse: adeus a um grande mestre que nos tornou melhores e que nos ajudou a conhecer a Deus. E Jesus respondeu: a paz esteja convosco, e que a bênção do Pai no céu possa estar sempre convosco. E Jesus ficou na praia contemplando o pequeno barco que os levava até a embarcação ancorada. Assim o mestre deixou os seus amigos da Índia em Sharash, para nunca mais vê-los de novo neste mundo. E também eles não chegaram nunca a saber, neste mundo, que o homem que mais tarde apareceu como Jesus de Nazaré não era senão o mesmo amigo a quem eles tinham acabado de deixar, Joshua, o mestre deles. Na Índia, Ganide cresceu e tornou-se um homem de influência, um sucessor digno de seu eminente pai, e disseminou muitas das verdades nobres que tinha aprendido de Jesus, o seu amado mestre. Mais tarde na vida, quando Ganide ouviu sobre o estranho mestre na Palestina, que terminou a sua carreira em uma cruz, mesmo reconhecendo a semelhança entre o evangelho desse filho do homem e os ensinamentos de seu tutor judeu, nunca lhe ocorreu que esses dois fossem, de fato, a mesma pessoa. Assim terminou aquele capítulo na vida do Filho do Homem, que poderia ser chamado a missão de Joshua, o Mestre. Obrigada, Helena. Lindo, né? Lindo. Comovente, né? Bom, a despedida, né? Interessante que, olha, ele foi para a Índia e ele tentou viver de acordo, né, com o que Jesus ensinou.
Então, aqui, eu achei linda essa parte, acho que todo mundo, não sei, da sabedoria, né? Que a sabedoria, que aqui ele fala, sabedoria é a coisa principal, portanto, adquira sabedoria com todas. E isso a gente não. Será que a gente algum dia foi ensinado por alguém a adquirir sabedoria, né? Sei. Com toda a sua busca por conhecimento, trata de adquirir compreensão, eleva a sabedoria e ela te fará avançar. Ela irá trazer honrarias a ti desde que tu a coloques, a ponhas em prática. Achei lindo isso. Quer dizer, essa questão de você adquirir sabedoria, você, vamos dizer assim, conhecimento, né? É ótimo também você conhecer as coisas, você aprender na escola, você aprende muitas coisas, eu gosto muito de aprender. Mas a sabedoria é você saber, não sei, o que fazer com aquele conhecimento, né? O que você vai fazer? E colocar em prática mesmo aquilo que você aprendeu. Então, é muito interessante isso, né? Porque, não sei se alguém falou para vocês adquirirem sabedoria na vida de vocês? A questão é o que é sabedoria. Porque, não sei, por exemplo, na igreja, né, a gente sabe que a sabedoria é um dom do Espírito Santo, né? Mas alguém falou, olha, vocês têm que ser sábios, adquirir sabedoria, não sei. Parece que isso é um conhecimento que não é disseminado. É uma coisa assim que você só vê mesmo, né? Eu mesmo só vi. Acho que existe agora, hoje em dia, algumas filosofias que... Sabedoria e inteligência, Lilian, o que você me fala? Então, pois inteligência, eu acho que Nem muitos têm um QI XYZ lá, não sei a qualificação. Mas problemas todos. Às vezes, até na velhice, né, Lilian? Você vê, hoje eu estou com 78 anos, estou com uma dificuldade tremenda, quero aprender, não consigo mais ler direito, escuto mais do que eu leio. E, claro, eu tive grandes oportunidades, aprendi muito, né? Então, essa inteligência é algo que vem no ser humano. Agora, alguns têm maior facilidade nessa inteligência, nesse QI, talvez, por até aspas, aí, porque eu não quero nem entrar nesse assunto. Mas seriam duas coisas também a gente pensar, né? Dependendo da dificuldade, da facilidade das pessoas, né? Mas é só para participar. Não, é verdade. Yolanda. Pois o que ensinam para a gente na escola é a questão do intelecto, a memória, né? Então, é aquilo que você estuda, memoriza, tem prova, e você tem que reproduzir aquilo que foi ensinado. Então, fica assim, é um conhecimento que fica a nível de memória. Então, a gente admira uma pessoa que tem uma boa retórica, que ela consegue discorrer de vários temas, enfim, algum tema eleito, ela fala muito bem, mas que na vida ali, da prática dela, ela não é um testemunho desse conhecimento. Ela não aproveita isso tudo que ela assimilou pela memória, que leve a ela uma reflexão e a uma tomada de uma nova postura de vida a partir daquilo que ela viu na teoria. Por exemplo, nós estamos aqui lendo, refletindo para quê? Para que, na prática, isso seja
colocado como um laboratório. A vida é um laboratório onde você vai fazer a experiência daquilo que você assimilou teoricamente. Então, mas o que eu vejo que a sociedade ela constrói intelectuais. E a sabedoria ela faz o processo de autotransformação. Porque é aquilo que você lê, reflete e aquilo passa a ser um elemento para ser exercitado no dia a dia, através das suas experiências. E que às vezes não tem nem muito o que falar. É aquilo da mão, né? Que o que você põe a mão, você faça bem feito. Então, não é só a linguagem, a verbalização da coisa, mas às vezes até uma atitude do fazer, você já está sendo um testemunho de um ser que está fazendo um processo de transformação. Então, isso que eu queria dizer, a sabedoria é esse ser que vai se tornando, vai fazer uma formação de um mestre, né? Nós somos um mestre em formação. Então, é muito lindo isso, não é? Maravilhoso. Não vamos se iludir com os bons de discurso, porque quando às vezes a gente vê a prática deles, não corresponde. Né? Legal isso. Muito bem. Era isso, muito bem. gente. Obrigado, A Yolanda. sabedoria, ela vem do coração. Quando ela sai do coração, você tem sabedoria. Quando você decora a matéria, você está no intelecto. Né? O sábio, ele busca o conhecimento através do coração. É isso que eu entendo. Legal, Irineu. Muito bem, Irineu. Nós estamos no limiar aí da era de Aquário, né? Que simboliza as águas do conhecimento. Então, é o momento agora que nós temos que compartilhar o conhecimento, compartilhar a sabedoria, doar para receber. Então, o conhecimento, né, vem vamos falar da filosofia, que é o amor ao conhecimento, né? Amor à Sofia, à sabedoria, né? A sabedoria que ajudava. O próprio Criador tinha Sofia, que o ajudava, né? A sua obra de criação, segundo a tradição, né? do Antigo Testamento. E também na tradição gnóstica, a Sofia é o princípio feminino, a inteligência, né? Pura, é o amor que age, que faz as coisas acontecerem. Obrigado. Obrigada, Walter. Nossa, é bem legal essa história da sabedoria, né? Porque, às vezes, você tá numa comunidade, numa igreja, você tem um líder lá, um padre, um pastor, ou quem quer que seja, um guru, mas você fica dependente daquela pessoa, você não é quem tem a sabedoria, quem é o sábio, quem tem a retórica, é ele. Então, eu não sou nada, né? E às vezes tem essa questão também, né? Nós não somos nada, né? Assim, não somos nada, né? Então você fica ali, que nem até com medo de falar alguma coisa, né? Que sabe, porque você acha que o sábio é aquela pessoa. Então você não. Como é que eu vou adquirir sabedoria? Ninguém falou para eu adquirir sabedoria, já tem um lá que é sábio. Então, mas eu achei muito legal, assim, essa questão, né, sabedoria realmente. Eu acho que a sabedoria, não sei se dá para resumir, que é
a arte do bem viver, a arte de você conhecer e viver, mas no bem, né? Lógico. Egli. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Eu fiquei, assim, eu vejo na Bíblia, né, que tem os provérbios que falam muito de a gente adquirir sabedoria, né, e aí o livro de Urântia também fala sobre, muitas vezes, esse tema, né, até os 7 ajudantes da mente, um deles, o último, que é o mais importante, é a sabedoria. Então, é algo assim que eu sempre estou buscando entender o que é, né? Como que a gente pode ter sabedoria no dia a dia, né? E aí tem essa palavrinha aí que me chamou bastante atenção, né? Que é utilizar prática, né? Então, acho que aí me veio assim, ouvindo vocês, assim, me veio aqui a palavra, é o conhecimento, né? Na medida que a gente coloca na prática o conhecimento de uma forma onde tem a compreensão, onde tem, assim, o amor envolvido também. Eu acho que isso tudo vai criando os ingredientes para a gente ter sabedoria, né? Aí eu lembrei de uma passagem aí da vida de Jesus, que eu fiquei assim, super, super admirada de ver a sabedoria com a qual ele lidou com o irmão dele, o Judá, quando ele leva o Judá lá para Jerusalém e ele se envolve numa briga e numa confusão, não lembro exatamente assim, e ele fica preso, ele e o Jesus ficam presos bem na celebração de Páscoa e tudo, e Jesus volta desse episódio e não comenta absolutamente nada, não cria nenhum tipo de represália, ele leva assim uns 15 dias ou 10 dias para poder depois conversar com o Judá, né? E quando eu li isso daí, eu falei, nossa, quanta sabedoria, né? Porque a tendência, assim, quando acontece alguma coisa desagradável com o outro ou com a gente já tende né, a falar, a querer resolver, a querer entrar na história da oratória e explicar e ficar... E esse silêncio, né? Acho que foi uma sabedoria que, às vezes, a sabedoria não é trazer muita informação. Às vezes, o silêncio já é, por si só, uma forma de lidar com a sabedoria. Então, é algo que acho que nós todos assim temos que desenvolver, né, na vida, assim, que é isso que a Lilian falou também, né, é a arte de viver, né, aprendendo a lidar com os conhecimentos e aplicá-los de uma forma sábia, né, com a compreensão, com a percepção, com o entendimento, com vários ingredientes, né, então é mais para completar um pouco, assim, as reflexões muito sábias das pessoas aí falando também. A Liane levantou a mão. Sim, na verdade a sabedoria é uma coisa muito difícil para mim, mas eu lembro uma passagem que quando eu tinha as meninas pequenas, eram 3 meninas, né? E aí quando dava os conflitos e as dificuldades, e que também ainda tem até hoje, mas não me envolvo mais tanto, eu pedi a Deus, meu Deus, me dê sabedoria para educar essas crianças. E isso foi uma coisa assim que eu repetia para mim muitas vezes. E hoje, que eu não preciso mais educar, eu vejo assim que a sabedoria para mim, né, é conseguir enxergar o lado do outro. Por exemplo, numa situação até negativa, né, numa atitude negativa, que a gente possa achar que é ruim para mim, para o país, para a sociedade, enfim, para tudo, que tu tenha que enxergar o outro lado da situação. O que isso quer me mostrar? O que eu preciso aprender com aquilo? Então, eu entendo a sabedoria é tu enxergar as coisas não de forma linear, e sim de uma forma mais, como é que eu digo, mais ampla, para te poder ter um entendimento do que o outro quer me ensinar, o que eu preciso aprender. E aí, com a sabedoria, entender o procedimento das atitudes e das coisas.
Obrigada, Eliane. Isabela. Não, a Liane estava falando, e eu estava lendo aqui o livro, e o livro fala, pelo que eu entendi, a sabedoria é o eu sou, né? O que eu era, o que eu sou e o que serei. E o que a Eliane falou, nós não somos só bonzinhos, nós também somos sombras, né? E a sabedoria é olhar a luz e a sombra, olhar a minha capacidade de me olhar de uma forma panorâmica, total, e assumir ambas as variáveis que eu tenho. E é como se eu tivesse, a sabedoria seria, a gente experiencia, eu conheço, e a sabedoria é eu saber aplicar esse conhecimento dentro Aí eu vou voltar lá naquele texto que a gente viu, que a vida é uma adaptação. É saber se adaptar com as experiências que nós vivemos, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Quando a Liane falou isso, me veio isso. Eu percebi que eu era de uma forma, hoje eu sou dessa forma, e depois eu vou ser de outra. Tenho todas as possibilidades, sou capaz de matar, sou capaz de não matar. Eu experienciei, quer dizer, eu tenho 60 anos, eu experienciei até aqui, quer dizer, 60%, calculando que eu vou ficar aí 100 anos, né? Vou convidá-los já para o meu aniversário de 100 anos, a todos. E essa experiência que eu tive até agora, será que eu estou sabendo aplicá-la, né? De uma forma adaptativa, porque a vida é uma adaptação, eu estou buscando adaptar a energia central, que seria Deus. Então, a minha capacidade de andar na vida equilibrando, me adaptando, eu acho que passa aí pela sabedoria, mas o conceito de sabedoria para o Urântia, eu não sei. Então, aqui, ó, Jesus, eu vou colocar o texto de novo, acho que vai clarear um pouco mais essa questão de sabedoria. Olha aqui, ó, que aqui diz assim, ó, a sabedoria é o principal, portanto, adquira sabedoria. Então, é isso que Jesus fala para Gandhi, né, e para nós também. Com toda a sua busca por conhecimento, trata de adquirir compreensão. Então, como a Yolanda falou também, né? Quer dizer, não é só adquirir o conhecimento, tem que ter a compreensão desse conhecimento para o né? Para você colocar em prática na hora correta ali, na hora certa. Então, isso é uma sabedoria. Eleva a sabedoria e ela te fará avançar. Ela irá trazer honrarias a ti, desde que tu a ponhas em prática. Então, ele fala também que, vamos dizer, há sábios que não praticam, sabem falar, sabem dar conselhos e tal, instruir, são professores exímios, mas quando você vai ver, tanto que o professor, ele tem que ser o exemplo na comunidade, né? É muito mal visto um professor, vamos dizer assim, bebendo, por exemplo, né? Não combina com um professor isso, não é? O aluno vendo assim, e porque o aluno vai no exemplo. Eu fui procurar alguma coisa sobre sabedoria, né? E achei aqui no dicionário que diz o seguinte, ó, característica do sábio, claro, de quem tem muitos conhecimentos, de quem sabe muito. Ensinava os mais jovens com sua sabedoria. Excesso de conhecimento, erudição. O físico foi premiado por sua sabedoria.
Então, quer dizer, a um dado momento eles colocam sabedoria como excesso de conhecimento, né? Mas não como, quer dizer, Jesus também fala ali, né? Você pode ser sábio num assunto, mas se você não colocar em prática. Depois tem um poeminha aqui que fala assim, ó: sabedoria é saber a hora de agir, saber a hora de parar, saber a hora de falar, saber a hora de ouvir. Eu achei muito legal. Prestar atenção, estar atento ao que o momento precisa. E é isso mesmo, né? Quer dizer, Lília, achei muito legal isso. Diga, Isabela. Lília, você já respondeu para mim. Sabedoria é conhecimento, eu compreendo esse conhecimento dentro dos meus... Eu recebo conhecimento, filtro conhecimento, compreendo esse conhecimento, tomo consciência desse conhecimento e vivo esse conhecimento da minha maneira, da minha forma, como eu li e como eu recepcionei dentro de mim. É isso, conhecer, compreender e praticar. Isso tudo é sabedoria. Foi isso que eu entendi. Dentro do livro de Urântica, eu compreendo assim, e acredito que dentro da Bíblia também tem alguma coisa, né, assim. Ok. Então, tá. Mais alguma questão? Isabela, vai falar? Não, acho que é você, Walter. Eu já falei demais. Desculpe. Prazer te ouvir. O livro de Urântia contém uma sabedoria, né? Contém conhecimento, tá lá. Mas se você não souber interpretar, ele não serve para nada. Porque ele vai te exigir um conhecimento além do que está ali, paralelo. Você precisa estudar ciências, né? Precisa estudar astronomia, precisa estudar física, química. Você não precisa ser um professor, mas você precisa ter algum conhecimento nesses campos para poder assimilar o que está ali. E eu acredito que outras revelações no futuro vão exigir mais conhecimento acadêmico para poder assimilar, afinal, a revelação, nós sabemos que é progressiva. Então, entre conhecimento e sabedoria, o conhecimento está lá. Eu preciso assimilar o conhecimento para me tornar sábio. Porque consciente daquele conhecimento. Agora é meu. Eu assimilei, né? Me tornei consciente daquela revelação. Então, me tornei um sábio. O que acontece hoje, o que o Irineu abriu falando aí a respeito do livro, é que muitas pessoas estudam, por exemplo, a Bíblia, estudam lá os 57, 63 livros, dependendo da versão, ele decora tudo aquilo ali. Então, ele se torna um zelote da Bíblia. Então, tudo que você vai conversar com ele, ele fala assim, mas isso não está na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Aí ele passa a defender aquilo ali. Então, ele não quer mais estudar, ele acha que aquilo ali é o suficiente, ele parou na Bíblia e não aceita mais nada, como novo. Então, porque já existe um status quo, né, que já está determinado ali, que foi aquilo ali. A igreja está colocada ali, a igreja de Roma, aquela coisa toda. Então, o conhecimento metafísico, o conhecimento espiritual, ele nos foi tirado em dado momento. Então, hoje, quando você vai nas escolas, você encontra lá a sabedoria grega. Você não encontra mais a sabedoria metafísica, cabalística, espiritualista. Ela se tornou oculta, se tornou parte das escolas de iniciação. Eu quero saber o conhecimento daquilo ali, eu preciso ser um iniciado, eu preciso entrar numa loja, num templo, né? Ou também fazer o que nós estamos fazendo aqui, desvendando uma revelação metafísica. Então, por que isso foi dividido? Pela própria incapacidade nossa de assimilar os conhecimentos. Essa separação começou na própria Grécia, no século V, com Tales de Mileto,
que ensinava duas doutrinas, assim como Jesus. Ele ensinava para os leigos uma doutrina aberta, ensinava como ter noções de higiene, como ter noções de saúde, como viver bem, como tratar melhor os semelhantes, né? E depois, para aqueles que queriam aprender, aqueles que os buscadores, né, como todos nós aqui, ele era ensinado a doutrina fechada, assim como Jesus fazia com os seus discípulos, né, aqueles que ele achava capacitado para assimilar a revelação. Então, não adianta a gente querer enfiar o livro de Urântia na cabeça das pessoas que não têm o preparo para recebê-lo, né? Obrigado. Desculpa se eu falei demais.